Oi, tudo bem? Hoje a gente vai explorar mais a respeito do funcionamento do perfil de supervisor de helpdesk aqui no Helpdesk Hub. O papel do supervisor é classificar, escalonar o chamado e acompanhar. Geralmente o supervisor, ele é o fiscal de algum contrato de execução de serviços ou de outras situações que possa vir a acontecer. Vamos fazer o login aqui na tela de login. A primeira tela que você vai verificar, que vai ser um pouco diferente da tela de usuário, é o dashboard. Aqui você vai ter acesso aos chamados que você foi atribuído também. Se você pode perceber, aqui é o número de chamados que estão abertos no momento. Esse é o número do SLA Compliance. O que ele significa? Quanto mais perto de 100%, melhor é o rendimento das execuções que você está fazendo. Por exemplo, ele vai pegar o número de casos que você já resolveu para os que já ultrapassaram o tempo determinado para ele ser resolvido. Para você fazer a classificação dos chamados, desse chamado que está em aberto, você vai aqui na aba de triagem e você vai verificar que tem essas opções que você pode fazer. Por exemplo, classificar, resolver, escalonar ou cancelar. Quando é que você vai usar cada uma delas? Você vai utilizar o resolver, por exemplo, um técnico de TI. Às vezes, ele pode resolver aquele problema de forma remota. Então, ele vai entrar em contato com o usuário e resolver através de Ndesk ou alguma coisa do tipo, e depois que ele finalizar, ele pode resolver aqui, clicar em resolver, que já vai finalizar aquele chamado. Ou, por exemplo, o usuário, ele mandou um chamado para o supervisor que não é o correto. Então, ele vai clicar aqui em escalonar aquele chamado. E aí vai abrir as outras categorias de chamado, e aí ele pode enviar para o supervisor responsável por aquela categoria de chamado. Como a gente está correto, esse ar-condicionado não funciona e a gente é o supervisor de ar-condicionado, então, ok. Agora, se por acaso o mesmo usuário realizou 2 chamados do mesmo tipo, você pode cancelar um dos chamados para não interferir no seu SLA, tá? Então, como tá tudo ok, tá tudo correto, a gente vai verificar outra coisa. O usuário, ele classificou o chamado dele como um chamado crítico. Para um chamado ser crítico, ele precisa oferecer riscos imediatos à vida, aos equipamentos e ao edifício. Então, não sendo nenhuma dessas situações, você vai ter que reclassificar aquele chamado. Senão, o tempo de execução daquele serviço ele vai ser muito curto. Então, a gente vai fazer a classificação desse chamado. A primeira coisa que a gente vai alterar, no caso aqui, é para média, tá? Que aí, como é um chamado de ar-condicionado não está gelando, a gente tem outras opções, não é uma coisa que vai impactar a longo prazo, mas também não é uma coisa crítica, né? Então a gente vai colocar aqui em média. Outra coisa interessante também aqui que a gente tem de diferente. A gente tem uma equipe interna, que seria um grupo de artífices, por exemplo, se você for fazer uma pintura, se foi solicitado uma pintura, você vai escalonar vários técnicos para execução, vários artífices para execução daquela pintura, você pode criar uma equipe interna e aí vai listar aqui, por exemplo, pintura aqui nessa equipe, tá? Então, uma equipe é um grupo de técnicos, tá? Agora, quando for só um técnico, aí você vai colocar aqui e aí vai aparecer o nome dele aqui, tá? A diferença entre técnico e terceirizado é porque o técnico são os nossos artífices ou então também os técnicos de informática, por exemplo, né? O pessoal que vai atender diretamente aquele chamado. Agora, o usuário terceirizado é literalmente a empresa, tá?
A empresa, ela tem um perfil dentro do Helpdesk Hub. Quando você encaminha a ordem de serviço para ela, tanto ela quanto os técnicos internos, eles recebem uma mensagem de WhatsApp, encaminhando eles para dentro do sistema para eles fazerem a execução. Então, eles vão receber um WhatsApp dizendo que eles têm um chamado, tá? Então, a gente, como é um ar-condicionado e a empresa terceirizada, a gente vai clicar em usuário terceirizado e a gente vai colocar a empresa de ar-condicionado. E aqui a gente vai colocar a triagem, ordem de serviço emitida. E aqui a gente vai clicar em confirmar. Pronto. Agora, se vocês verem aqui, nas ordens de serviço, vai estar em execução o chamado que a gente acabou de fazer. Tá todo o histórico aqui e ele está em andamento. Beleza. Agora a gente precisa esperar a terceirizada executar o serviço. Imediatamente, o terceirizado já recebeu o chamado. Uma coisa legal quando alguém faz uma observação ou um chamado e uma anotação naquele chamado é que vai aparecer para você aqui, tanto aqui como nas notificações, tá? Então a gente verificou aqui, ó, que o terceirizado, ele enviou uma mensagem lá naquele nosso chamado. Então vamos olhar. Olha aqui, o terceirizado perguntou: qual o problema? Qual o prazo, né? Então, a gente vai responder o ar-condicionado. Isso aqui ele já vai ter todo o histórico do chamado, mas se você quiser responder, né? Aí ele perguntou qual é o prazo também, olha. Tem esse prazo aqui para ele executar. Então, 119 horas, né? Aí você pode converter ali em dias, em horário e tal. E aí você envia, e ele vai receber na hora aquele chamado, tá? Tempo real. Aí o técnico, ele vai fazer a execução do seu serviço. Beleza, você verificou aqui que a terceirizada, ela executou o serviço. Porém, em todas os chamados para empresas terceirizadas, o usuário ele tem que dar o ok dele, tá? Para os nossos técnicos internos e artífices, não precisa dar o ok, o usuário final. Só quando o usuário final dá o ok que realmente a empresa compareceu, fez a troca de peças, fez a limpeza, é que aí sim o chamado vai voltar para nós, supervisores, para fazer o atesto do serviço e a finalização do helpdesk, tá bom? Então vamos esperar o usuário dar o ok. Pronto. Olha aqui, solicitante confirmou o atendimento. Então, quer dizer que a empresa realizou o chamado. Se você for verificar aqui, tá aqui, servidor atestou o chamado. Então, o que que resta para o supervisor? Encerrar o chamado. Chamado. Pronto. Se você verificar novamente aqui no dashboard, o nosso SLA está de 100% e aqui a gente verificou que o último chamado já foi resolvido, tá? Se a gente for verificar aqui também todos os chamados, temos aqui também fechado. Outro item interessante que a gente tem aqui é relatórios. Aqui você vai ter todo o histórico do que você já fez, o tempo médio de resolução de cada chamado, a conformidade do SLA, quantos chamados foram resolvidos, tá? Por categoria, por técnico, né? Quais foram os técnicos que executaram, né? E também a tendência de chamados, né? Aqui também a gente tem como exportar os dados de todos os chamados que foram executados. Essa exportação, ela vai vir bruta em Excel, tá? Com todas as informações resumidas dos chamados, tá? Aqui é uma forma visual de você verificar e colocar também no seu relatório mensal de produção, tá? Então, é uma coisa bem legal de você verificar. Aqui também tem como você alterar, né, a quantidade de dias que você está fazendo, e no caso é isso. Então, para o supervisor, vocês têm
todas essas ferramentas e eu espero que essa ferramenta do Helpdesk Hub, ela venha a ser de muita utilidade para vocês e que ela facilite cada vez mais a nossa produção aqui na defensoria. Obrigada pela atenção.